Números capítulo 11, vamos prosseguir juntos, estudando capítulo 11 do livro de Números. Números capítulo de número 11. Enquanto os irmãos localizam o capítulo 11 de Números, hoje eu quero lembrá-los que nós vamos olhar os versículos 16 a 30 especificamente, e eu queria, antes disso, que os irmãos lembrassem do que vimos anteriormente. A última vez que estudamos juntos o livro de Números, vimos os 15 primeiros versículos deste capítulo, e notamos que esta é uma passagem que traz para nós uma ilustração viva da exortação apostólica em 1 Coríntios capítulo 10. Paulo vai tomar esta passagem e ele vai usá-la, dizendo que estas coisas aconteceram com os israelitas para exemplo nosso. Nos versículos de 1 a 3, então, nós vimos a reclamação do povo contra Deus. Nos versículos 4 a 6, como a influência do populacho dentro do povo, no meio do povo, promovendo reclamação, semeou a semente do descontentamento, que rapidamente se espalhou por todo Israel, e de repente todo mundo estava reclamando do maná, que descia do céu, provisão divina para o seu povo no deserto. Versos 7 a 9, nós temos então uma descrição do maná que era enviado por Deus. Moisés vai fazer questão de descrevê-lo, mostrando de forma bem detalhada como ele era, e como Deus, no final de cada dia, fazia com que o maná caísse dos céus, para que logo cedo o povo pudesse recolhê-lo e ter a sua provisão, enquanto marchava pelo deserto. Nos versos 10 a 15, então, finalmente, nós encontramos uma expressão bem forte do servo de Deus Moisés, que era líder do povo e estava profundamente desanimado. Moisés estava cansado com a reclamação do povo, e ele vai derramar a sua queixa ou reclamação a Deus também. Mas diferente do povo, ele vai fazer isso em oração. Ele vai se dirigir diretamente a Deus. A verdade é, irmãos, que o capítulo 11 do livro de Números é um estudo sobre o contraste que há entre o que acontece no capítulo 10 e em seguida, rapidamente, nós vamos encontrar no capítulo seguinte. Lembrem-se, capítulo 10 enfatiza a providência soberana de Deus, seu cuidado, sua proteção, sua provisão para com os filhos de Israel. E basta você entrar nos primeiros versículos do capítulo 11 e é como se Israel tivesse de repente esquecido de tudo, absolutamente de tudo. Lembrem-se, 400 anos de escravidão foi o que o povo de Israel experimentou no Egito. Agora, apenas 3 dias eles estavam marchando quando deixaram o Sinai, e apenas 3 dias foram suficientes para que toda uma reclamação, uma murmuração, fizesse com que eles tivessem saudades da escravidão que ficou para trás. Lembrem-se, eles passaram 400 anos escravos, foram libertos pelo Senhor, estavam um tempo importante no Sinai, recebendo instrução, e agora a ordem para marchar havia sido dada, e apenas 3 dias de marcha no deserto do Sinai, e eles já haviam começado a murmurar. É como se eles dissessem: nós gostaríamos de voltar aos bons e velhos tempos de escravidão no Egito. Então, irmãos, de fato, o capítulo 11 nos apresenta um grande contraste. É um estudo de contrastes, na verdade, que nós encontramos aqui. Há uma celebração no capítulo 10 da providência de Deus, e agora, no capítulo 11, há uma reclamação de tudo aquilo que o povo esqueceu que Deus fez por ele. Então, as lições que aprendemos com esta passagem, elas são muito importantes, e elas vão nos dar base para a sequência de hoje. Por isso, essa introdução é necessária. A primeira lição, lembrem-se, é que quando reclamamos das nossas situações, circunstâncias, o que estamos fazendo realmente é negar que Deus
e se importa conosco. Quando nós estamos passando por alguma provação, alguma situação difícil, algum desafio à frente, e nós começamos a murmurar, o que nós estamos fazendo, na realidade, é negar o cuidado de Deus para conosco. Sempre que reclamamos de nossas circunstâncias, não esqueçam, o que estamos realmente fazendo é negar que Deus se importa com a gente. A segunda lição que nós aprendemos também, nos primeiros 15 versículos de Números 11, é que sempre que reclamamos, tendemos a espalhar um espírito de reclamação no meio da igreja. Veja, um populacho começou tudo isso. Tudo começou por conta de um populacho. E lembrem-se, esse populacho não era formado apenas por estrangeiros, mas tinha gente de Israel também no meio. Gente que professava fé no Deus da aliança. Mas de repente começou a promover a murmuração. Essa segunda lição, irmãos, ela é muito séria, porque não somos somente nós, aqueles afetados por nossa murmuração, mas a Bíblia nos ensina que a nossa murmuração, ela tem o poder de afetar todos ao nosso redor. E em geral, a murmuração, ela é muito contagiosa. Ela produz ingratidão em nossa alma, ela produz insatisfação com a provisão divina e facilmente isso se espalha no meio do povo. Terceira lição, quando nós olhamos para os primeiros 15 versículos de Números 11, é que quando reclamamos, nós também subestimamos as ricas provisões de Deus. Se você observar novamente, os versículos 7 a 9 deixam claro e específico como Deus foi cuidadoso em prover alimento para o povo no deserto. Ele sabia que eles não podiam consumir tudo o que estavam levando para o Egito, porque lá eles iriam desenvolver mais ainda a criação dos animais, eles iam ter tempo para produzir na terra. Eles precisavam de algo celestial, sobrenatural para alimentá-los. Quando nós reclamamos das provisões ricas de Deus para a nossa alma, nós estamos subestimando a capacidade de Deus em cuidar de seu povo, de nos sustentar. Finalmente, em quarto lugar, e eu diria que estes últimos versículos do capítulo 11, da primeira sessão, por assim dizer, do versículo 10 ao 15, nos ajudam, nos preparam para o cenário de hoje. Nós também aprendemos o seguinte, irmãos: sempre que aqueles que estão à frente, liderando o povo de Deus, reclamam do peso e da carga de cuidar das pessoas, eles também se esquecem de que aqueles que eles têm responsabilidade de cuidar, as pessoas que eles têm a responsabilidade de liderar, pertencem ao Senhor. Ou seja, eles esquecem de quem são essas pessoas, mas também esquecem de quem é o trabalho de carregá-las. Moisés, por um momento, se esquece disso, e ele se esquece de que o Senhor sempre esteve com ele, nunca o deixou, mas o abatimento e o desânimo que tomou conta do coração de seu servo fez com que por um momento ele acreditasse ser o responsável por tudo aquilo. E como eu disse aos irmãos, essa parte final do início do capítulo 11, versos 10 a 15, eles nos prepararão para o que nós vamos então trabalhar hoje. Hoje nós temos então diante de nós, observem os versículos 16 a 30. Este é o segundo sermão sobre Números 11, e eu queria dar um esboço para vocês, à medida em que estivermos lendo esses versículos. Na verdade, nós vamos ter aí pelo menos 6 partes, mas o meu objetivo é tomar essas 6 e trabalhar com vocês na aplicação do sermão apenas 4 pontos. Vejam comigo. A primeira parte, versículos 16 a 17, nós vamos ver a resposta de Deus à reclamação de Moisés feita em sua oração.
A resposta de Deus foi extremamente gentil, solícita à oração de seu servo. Observem, versos 16 e 17. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então descerei e ali falarei contigo, tirarei do Espírito que está sobre ti e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Aqui você tem o que se segue após a queixa que Moisés fez, nos versículos de 11 a 15, ao Senhor em oração. Moisés reclama a Deus em oração, e nos versículos 16 a 17, Deus lhe dá uma resposta gentil. Essa é a primeira parte da passagem que nós vamos ver hoje à noite. Em segundo lugar, observem os versículos 18 a 20. Ao contrário da resposta gentil de Deus à oração de Moisés, o Senhor dará uma resposta diferente às reclamações do povo contra ele. Versos 18 a 20. Diz o povo ao povo: santificai-vos para amanhã e comereis carne. Porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes o Senhor que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? A resposta a Moisés foi uma resposta gentil. A resposta ao povo foi uma resposta irada. Deus estava furioso com a murmuração do povo, com as suas reclamações contra ele. E veja como isso é interessante, irmãos, porque a Moisés a resposta é gentil, porque a reação de Moisés foi diferente da reação do povo à murmuração. Quando o populacho começa a murmurar, qual é a reação do povo? Eles entram na onda. A murmuração envenena o seu coração e todo o povo começa a reclamar. Moisés vai se dirigir a Deus, mas de forma distinta, e o Senhor então vai respondê-lo adequadamente. Mas adequadamente também ele vai responder ao povo. A maneira como Deus reage com Moisés então é totalmente diferente da maneira como ele vai reagir com o povo. E nós vamos ter também uma palavra sobre isso nesta noite. Terceiro, versos 21 a 22. Nós vemos aqui o próprio Moisés agora, incrédulo, questionando o poder de Deus. É curioso essa oscilação no capítulo 11, que nos ensina que o coração do homem é um verdadeiro centro de contrastes. Olhem só, versos 21 e 22. Respondeu Moisés: 6.000 homens de pé, é este povo no meio do qual estou. 600.000 homens de pé, é este povo no meio do qual estou. E tu disseste: dar-lhes-ei carne e a comerão um mês inteiro. Matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas e de gado que lhes bastem? Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Moisés então vai reagir de forma incrédula à resposta de Deus à reclamação do povo. Ora, 600.000 cabeças de família implicava em mais de 2 milhões de pessoas, era muita gente. Moisés então diz assim: nem todo gado, nem todo peixe, nem toda ovelha vai ser suficiente para alimentar esse povo murmurador.
Em quarto lugar, verso 23, Deus vai responder a Moisés afirmando que o seu poder não tem limites. Aqui nós vamos aprender algo interessante sobre um atributo de Deus que nós não meditamos com frequência, a sua infinitude. Em sua infinitude, Deus é onisciente, conhece todas as coisas. Deus é onipresente, Ele está presente em todos os lugares e Deus é onipotente. Não há limites para o poder de Deus. Verso 23, porém o Senhor respondeu a Moisés: ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra. Quinto, versículos 24 a 26, nós vemos então Moisés entregar a mensagem que Deus lhe ordenou entregar para o povo. E então o próprio Deus se manifesta. Versos 24 a 26. Saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor. E ajuntou 70 homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. E a sexta e última parte, os versículos 27 a 30, nós vemos então a resposta de Moisés aos relatos de que havia anciãos profetizando no acampamento. Verso 27, e então porém, no arraial ficaram 2 homens, verso 26, um se chamava Eldade e o outro Medade. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém, Moisés lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois, Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Esta leitura detalhada e resumida em partes desta passagem da palavra de Deus que nós vamos estudar hoje. E a nossa oração seja que o Senhor adicione sua bênção sobre ela à medida que estivermos analisando esse texto e percebendo como a passagem desta noite ela é muito importante para os dias atuais. Eu preciso dizer que a passagem de hoje ela é precedida por uma questão séria de liderança. É importante lembrar, nos versos 11 ao 15, nós encontramos Moisés se revelando como o bom e o mal nessa história. E nós precisamos entender qual foi a posição dele e a postura dele em tudo isso. E nós vamos ver que há lições tanto boas quanto ruins para nós. As ruins nós precisamos aceitá-las se estamos pecando contra Deus e sinceramente confessar os nossos pecados diante do Senhor. As boas nós devemos abraçar e rogar ao Senhor que nos conceda condições para vivê-las e cumpri-las diante do nosso Deus. Como nós já vimos, versos de 11 a 15, e devemos lembrar, Moisés se achava profundamente desencorajado em liderar o povo de Israel no deserto. E me permita dizer, era certo que Moisés ficasse frustrado. O povo estava descrente. Ele estava pregando a palavra de Deus, o que Deus lhe dizia e lhe ordenava, ele falava, mas o povo não estava crendo, o povo não queria receber a verdade.
a sua perspectiva, ela ainda envolvia temor a Deus. Os israelitas deveriam ter feito o melhor para a glória de Deus, mas eles não estavam fazendo isso. Irmãos, lembrem-se, apenas 3 dias de marcha, e eles já haviam começado a reclamar. A pergunta é: isso seria desanimador ou não para um servo da palavra de Deus? Mas, observem, Moisés estava olhando tudo aquilo, e ele acabou indo longe demais. Moisés estava olhando apenas para o povo, e ele estava se esquecendo do Deus soberano que o vocacionou, e do que ele era capaz de fazer, como o infinitamente todo-poderoso. E nós sabemos disso porque o versículo de número 14 deixa claro para nós que Moisés sentia como se Deus tivesse deixado toda aquela responsabilidade sobre os seus ombros. Vejam novamente, eu sozinho Então é que Deus nunca faz isso, não é verdade? A Bíblia diz que não vem sobre nós tentação que não possamos suportar. Deus nunca nos abandona, Deus nunca nos deixa, Deus nunca esquece de nós. A verdade é, irmãos, que Moisés, como servo de Deus, estava profundamente desanimado com o povo, ele estava sobrecarregado com o seu trabalho, que era extremamente árduo, mas, novamente, o mesmo aspecto de Moisés, ainda que pecaminoso, revelaria algo a respeito da bondade de Deus. Moisés está também sendo tomado por conta do desânimo de certa descrença, fato. Moisés está profundamente desencorajado com a incredulidade do povo, é verdade também. Mas há algo de bom aqui, que o servo de Deus sempre faz, até mesmo nessas horas. O que é que Moisés, ele então faz, ou qual é a atitude que Moisés toma? Ele não vai reclamar de Deus para os outros, mas ele vai apresentar a sua queixa diretamente a Deus. Os salmos, eles nos ensinam isso constantemente. Nós lemos isso hoje no Salmo de número 12. Davi vai apresentar a sua queixa pela vileza dos homens a Deus em oração. É o que Moisés faz aqui. Ele vai reclamar com Deus em oração. E aqui, irmãos, esta é uma rica passagem, e nós poderíamos gastar muito tempo nela, mas eu queria focar nesta noite, pelo menos em 4 verdades que nós podemos aprender deste resumo que eu ofereci para vocês, de Números 11, de 16 a 30. Eu sei que no esboço nós teríamos 6 pontos, mas eu queria apenas destacar 4 deles, e os outros 2 estarão ali. Nós não vamos esquecê-los. Eu queria apresentar aos irmãos nesta noite pelo menos 4 lições com base na sequência deste capítulo cheio de contrastes e como eles são importantes para o nosso crescimento na fé. Primeira lição. Observem que da reclamação de Moisés em oração, nos versículos de 11 a 15, nós encontramos nos versículos 16 e 17 a resposta do Senhor dada à oração que ele fez, Moisés, para o seu Deus. Lição número 1, portanto: quando você se achar sobrecarregado, quando você se achar desanimado, leve a sua reclamação ao Senhor em oração, em vez de reclamar para si mesmo, e reclamar do Senhor para si mesmo e reclamar do Senhor para os outros. Essa é a primeira lição. Quando você se encontrar sobrecarregado e desanimado, leve a sua queixa ao Senhor em oração. E não reclame do Senhor para si mesmo, e não reclame do Senhor para os outros.
Veja que aí está a diferença entre a resposta de Deus a Moisés e a sua resposta ao povo. Observem, o Senhor é incrivelmente paciente e gentil para com o seu servo Moisés. Moisés levanta as mãos aos céus e diz: Senhor, tu me deixaste sozinho para carregar este povo? Senhor, como farei tudo isso sozinho? E às vezes a ideia da gente, ou o sentimento da gente, é dar um tapa em Moisés e dizer: Moisés, você está se sentindo um pouco orgulhoso aqui de si mesmo. Você está achando que o Senhor deixou tudo para você. Mas observem a paciência de Deus com Moisés. Ele diz assim: tudo bem, Moisés, eu vou conseguir auxílio para você. Eu vou encontrar ajuda para você. Você deve ir e entre os anciãos de Israel trazer para mim 70 deles. E eu irei distribuir o fardo que você está carregando entre aqueles 70 anciãos, para que você não se sinta sozinho. E para que você seja cercado de todos os lados por homens dotados pelo Espírito Santo para ajudá-lo nesta difícil tarefa, nesta obra árdua. E sabe por quê, Moisés? Porque eu não quero que você se sinta só. Então, irmãos, essa é uma resposta incrivelmente gentil da parte de Deus. Incrivelmente paciente, amorosa e generosa. Aqui você tem, mais uma vez, a menção da instituição dos presbíteros na Igreja de Cristo no Antigo Testamento. A palavra ancião que você tem aí no versículo 16 é zaquem. Essa palavra tem origem em outra palavra hebraica, a sua raiz é zacan. Zacan quer dizer barba. O zaquem é aquele que é barbudo. A ideia de que um homem tendo barba já era considerado maduro. Quando você é garoto e você começa a se desenvolver e crescer, os pelos do seu corpo começam a crescer, você começa a amadurecer, a barba começa a crescer, todos começam a perceber que você está amadurecendo. Você começa a ficar mais forte, você começa a crescer, a sua voz engrossa. São diversos aspectos da maneira como Deus desenhou o homem. Então, para o israelita, especificamente no Oriente, um homem era visto assim à medida em que sua barba ela iria crescendo. Por isso que havia uma associação entre a presença masculina de um líder e a maneira como ele se portava e ele era visto. De modo que estudiosos concluem que em Israel, no Antigo Testamento, um homem só seria admitido para a liderança depois dos 30 anos. Alguns acreditam que depois dos 40, quando se considerava, por exemplo, na cultura helênica grega, eu já estou indo para o Novo Testamento, um homem era considerado adulto. Quando nós ouvimos muito se falar sobre o jovem pastor Timóteo, provavelmente Timóteo estava entrando na casa dos 40. Ele não era um garoto de 18 anos. Então aqui você tem a figura de homens que Deus mandou, que Moisés selecionasse, mas que já haviam sido separados, está lá em Êxodo 24, para que fossem chefes ou cabeças de família. Eles tinham uma função de homens mais velhos e maduros, de liderar os seus lares no serviço ao Senhor. O que está acontecendo agora? O Senhor está separando esses homens para um serviço ainda maior. Dentre os anciãos, 70 que foram escolhidos, eles deveriam ter qualificações importantes para essa liderança. Vamos lembrar um pouco e voltar para Êxodo 24, para a gente verificar quais qualidades deveriam ser essas. Êxodo capítulo 24. A partir do versículo de número 1.
Disse também Deus a Moisés: sobe ao Senhor tu e Arão, e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés se chegará ao Senhor, os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés e se referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu uma voz e disse: tudo o que falou o Senhor faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo-se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar, e tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. E subiram Moisés e Arão e Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel. Lembrem-se, esses homens foram escolhidos e foram separados quando, por um primeiro momento, Moisés havia sentido o peso do seu ofício. O seu sogro Jetro então o orientou que escolhesse homens de moral ilibada, íntegros, que não fossem dados ao suborno, para poder auxiliá-lo nessa tarefa. Êxodo 24 nos mostra onde eles estavam. O Senhor estava os chamando para que participassem de um momento onde Ele mesmo instituiria a formalização da maneira como deveria ser adorado. Os detalhes seriam dados depois do livro de Levítico. Agora o Senhor está providenciando para Moisés que estes 70 anciãos, em resposta à sua reclamação e oração, fossem revestidos do mesmo Espírito que estava sobre Moisés para uma tarefa ainda maior. Eles deveriam agora se preocupar com as questões religiosas do povo. Eles não seriam apenas juízes, mas eles estariam também juntos a Moisés na tarefa de apacentamento do povo de Israel. Esta foi uma resposta generosa da parte de Deus, amorosa, paciente, à sua reclamação. Mas quando você volta para Números 11, percebam, nos versículos 18 a 20, a resposta do Senhor ao povo é totalmente diferente. Ela é furiosa em sua santidade. Por quê? Porque, como eu disse, Moisés havia levado sua reclamação ao Senhor, enquanto o povo de Deus no acampamento havia reclamado apenas do Senhor para si mesmo e para os outros. Verso 18: dize ao povo: santificai-vos para amanhã e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes o Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? A separação dos 70 anciãos prova que é possível que estes homens não estivessem no meio da reclamação. Eles já eram distintos por isso, destacados por isso. Mas lembrem-se, 600 cabeças de família, 600 mil, batiam na porta de Moisés e choravam. A murmuração é como aquele choro constante e irritante de uma criança birrenta, que não se satisfaz até que os seus pais se dobrem aos seus caprichos. O Senhor, então, de forma surpreendente, não estava pronto a ser paciente com a murmuração do povo, porque eles não derramaram as suas queixas em oração, mas eles estavam derramando as suas murmurações uns para os outros.
O Senhor então não teria resposta para eles como a dada a Moisés. Mas mais à frente nós vamos perceber a maneira como eles foram em cima da carne e nem a carne saiu de entre os seus dentes. E o Senhor então trouxe grande juízo sobre todos eles. O Senhor está ensinando algo aqui para o seu povo, irmãos, e nós precisamos observar. O que o Senhor está nos dizendo é: tragam suas reclamações a mim. Eu posso aguentar. Eu quero ouvir vocês. Falem comigo. Eu quero escutá-los. Eu quero ouvir sobre mim de vocês em oração. Mas eu não quero ouvir que vocês estão falando de mim para os outros. Tragam a sua reclamação para mim. E quando vocês estiverem sobrecarregados e desanimados, levem a mim as suas reclamações em oração e parem de uma vez por todas de murmurarem uns com os outros. Neste quesito, Moisés, ele tira uma nota perfeita. Na escola da fé, Moisés tira uma nota 10. Ele fez a coisa certa, ele se dirigiu à pessoa certa, ele fez isso em oração. E o Senhor então o respondeu de forma gentil e favorável. Essa é a primeira lição. Toda vez que você estiver sobrecarregado, cansado, desanimado, apresente o seu sofrimento, apresente a sua queixa ao Senhor e Ele vai lhe responder. Talvez a resposta que você espere não é a que você quer receber, mas Ele vai lhe dar a resposta certa. Mas nunca faça aquilo que desagrada a Deus. Nada mais atrai a ira de Deus do que a murmuração. A Bíblia está cheia de exemplos sobre isso, e Números nos apresenta inúmeros. A lição número 2, então, nos chama a ver o versículo 14 mais uma vez. Observem. No versículo 14, Moisés então vai dizer ao Senhor em oração: eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. E o 15, se assim me tratas, mate-me de uma vez, eu te peço. Se tenho achado favor aos teus olhos, não me deixes ver a minha miséria. Agora olhe para os versículos 21 e 22. Respondeu Moisés: 600.000 homens de pé, é este povo no meio do qual estou, e tu disseste: dar-lhes-ei carne, e a comerão um mês inteiro. Matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas e de gados que lhes bastem, ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? A segunda lição, então, no texto de hoje para nós é esta: Deus nunca nos chama para fazer algo por Ele que sejamos capazes de fazer. Deus nunca nos chama para fazer nada por Ele que sejamos capazes de fazer. Eu poderia dizer isso de outra forma: Deus nunca nos chama para fazer nada por Ele que sejamos capazes de fazer, mas nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Normalmente nós gostamos de usar um ditado entre cristãos: Deus nunca pede que você suporte mais do que você possa suportar. E é fato que há muita verdade nessa declaração, porque quem nos sustenta, quem nos segura é o Senhor. Ou Deus nunca o chama para fazer algo para o qual Ele não o equipará. Mas, irmão, a maneira como eu quero que você pense sobre isso por um instante é esta: Deus nunca nos chama para fazer algo por Ele que somos capazes de fazer, mas nada é impossível para Deus. Veja como Moisés primeiro, ele clama: Senhor, eu sozinho não posso levar todo este povo, pois é pesado demais para mim.
Qual é a resposta de Deus para Moisés? Moisés, se você verificar sua certidão de nascimento novamente, seu nome é Moisés, seu nome não é Deus. Eu não pedi para você carregar esse povo é meu, somente meu, diz o profeta, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Aí você chega nos versículos 21 e 22, e o que você vê? 600 mil homens de pé, este povo no meio do qual estou, Senhor. E tu disseste, dar-lhes-ei carne, e a comerão o mês inteiro. Senhor, serão suficientes entre os rebanhos, ovelhas e gado para todo este povo? Ou serão suficientes todos os peixes do mar para que lhes satisfaçam? Ah, Moisés, acho que você ouviu mal. O Senhor então responderia a ele: eu não pedi para você fornecer carne por um mês ao meu povo. Eu disse para você dizer a eles o que eu estou dizendo. Eu vou dar carne por um mês para vocês. Não é isso que vocês querem? Na reclamação de vocês, não foi isso que vocês pediram? Vocês não estavam dizendo, lá no Egito tinha isso, e agora não temos aqui no deserto? Fui eu, Moisés, que disse que ia dar. Quando foi que eu disse que era você que tinha que fazer isso por mim? Há uma lição muito importante, irmãos, em tudo isso aqui. É importante que você note isso. Deus não está pedindo a Moisés para liderar os filhos de Israel. Deus não está pedindo para Moisés fazer algo que é capaz de fazer, mas ele precisa entender isso desde o início, pois a falta de entendimento o levou ao esgotamento no ministério. A falta desse entendimento o levou ao esgotamento em seu serviço a Deus. Isso tem acontecido ainda hoje com muitos líderes espirituais, quando começam a pensar que são capazes de realizar o que Deus os chama para fazer em sua obra a parte dele. Nenhum homem se sustenta, nenhum homem suportará, se ele achar que pode fazer tudo o que Deus o capacitou para fazer, por um momento sequer, sem o auxílio e sem a graça divina. Não podemos, não conseguiremos, não somos suficientes para isso. Veja, irmãos, o que queremos ver através do ministério da nossa igreja, o que queremos enxergar através do nosso ministério individualmente, se somos pastores e presbíteros da igreja. Qual é o nosso maior desejo? Nós queremos ver as pessoas chegarem à fé em Cristo Jesus. Nós queremos ver as pessoas crescendo diariamente na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Nós queremos vê-las sendo capazes de vencer os seus pecados passados, que ainda hoje as perseguem, libertas, verdadeiramente livres. Nós queremos vê-las caminhando sem o jugo da escravidão do pecado, sem o jugo do legalismo e moralismo, que não tem nada a ver com o Evangelho. Nós queremos vê-las transcender relacionamentos rompidos, quebrados, que ainda hoje as perseguem. Mas aí nós lembramos que por mais que desejemos ver tudo isso acontecer, não podemos fazer nada disso acontecer. Não podemos salvar ninguém. Podemos falar aos homens do Evangelho, podemos compartilhar para eles a palavra da salvação, mas somente Deus, somente Deus tem poder para salvar. Podemos desejar ver um coração partido de um homem, de uma mulher, curado, confortado, mas nós não podemos fazer isso. Ninguém pode aconselhar outro se não lembrar
essa importante verdade bíblica. Somente somente Deus pode consolar um coração partido. Lembrem-se dos amigos de Jó. Primeira semana sentado com ele foi muito mais consoladora do que quando eles começaram a falar. Às vezes o que nós apenas precisamos fazer é ouvir alguém lamentar, apontar o caminho para Cristo, orar por ela e entregá-la nas mãos de Deus. Nós não temos o poder de confortar alguém que foi ferido. Nós não temos o poder de ligar um coração que foi rompido. Só Deus, somente Deus pode fazer isso. Nós podemos desejar, irmãos, ver alguém liberto das garras de um pecado que o perseguiu por anos, mas nós não podemos fazer isso. A Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus, somente Deus pode fazer isso pelo homem. Somente Deus pode libertar um homem da escravidão do pecado. Somente Deus pode libertar um homem das amarras do moralismo e do legalismo, que não é evangelho. E a lembrança clara para nós é que Deus nunca nos chama para fazer nada por Ele que sejamos capazes de fazer. E Moisés tira nota 0 no teste. Mas observe, Deus é gracioso com ele de qualquer maneira. Deus diz a ele no versículo 23, Moisés, você esqueceu, meu poder é ilimitado. Você esqueceu, Moisés, quem fez você e o povo liberto da escravidão do Egito? Você esqueceu, Moisés, quem afogou e matou Faraó e os seus soldados no Mar Vermelho, enquanto vocês passaram a pé enxuto? Você esqueceu, Moisés, que eu detenho todo o poder. Verso 23. Porém o Senhor respondeu a Moisés: ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra. Vocês percebem o coração do servo de Deus? Quando o Senhor diz isso, verso 24, Moisés então diz: tá bom, Senhor, eu esqueci disso. Em outras palavras, Moisés sai e vai dizer o que Deus mandou ele falar. Não era para ele tentar mais uma vez trazer a carga para si, que não era dele. Isso nos lembra, irmãos, as palavras de um anjo para uma jovem moça nos evangelhos, quando ela disse: como é que eu posso engravidar se eu nunca me relacionei com homem nenhum? O anjo Gabriel respondeu: nada é impossível para Deus. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e ele te envolverá, e o que serás gerado em teu ventre é obra do Senhor, é ente santo. Isso nos lembra algo dito pelo apóstolo: tudo posso naquele que me fortalece. Meus irmãos, Deus nunca nos chama para fazer algo que somos capazes de fazer por nós mesmos, mas nada é impossível para Ele também. Nada é impossível para Ele. Aqui nós temos duas verdades importantíssimas. A impossibilidade pertence a Ele, mas a possibilidade também. Nada que o Senhor nos confia deve ser feito à parte dEle. Nós precisamos de Deus para tudo, absolutamente para tudo. Aqui está a segunda lição. Lição de número 3. Vejam os versículos 24 a 26. A terceira lição, então, em Números 11, hoje, é que o Senhor equipa, por meio do seu Espírito, seus pastores para o ministério.
e ele o certifica para o serviço ao seu povo. O Senhor equipa, por meio de seu Espírito, seus pastores para o ministério. Quem são os pastores na Bíblia? Os Zaquem. São os presbíteros no Antigo Testamento. No Novo Testamento são os presbíteros também. A palavra presbíteros na língua grega tem o mesmo sentido de Zaquem na língua hebraica, aquele que é mais velho. A ideia de que tem que ser um homem maduro, com qualificações necessárias, dotadas pelo Espírito, para que exerça a liderança no meio do povo de Deus. Quem os equipa? O Senhor por seu Espírito. Quem os certifica para o serviço ao seu povo? O Senhor por meio do seu Espírito. Veja que interessante. Quando os 70 anciãos estão reunidos, o que vai acontecer? Verso 24. Saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém no arraial ficaram 2 homens, um se chamava Eldade, ou na língua hebraica Eidade, e outro Medade. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Quando os 70 anciãos ou presbíteros eles foram reunidos, Deus então desceu e os ungiu com o seu Santo Espírito. A porção que estava sobre Moisés foi então também passada para eles. Meus irmãos, esta imagem ela é tão interessante que você deve lembrá-la a cada ordenação de presbíteros na igreja. É o que acontece. Não é apenas um símbolo, mas a imposição de mãos sobre este homem destaca isso. O Senhor naquele momento está capacitando aquele homem e revestindo do seu espírito e o ordenando ao ofício. Você precisa observar isso e passar a ver os presbíteros da igreja de uma maneira totalmente diferente. Você deve honra a eles. Você deve apoio e oração a estes homens. Você deve sustentá-los em oração. Você deve encorajá-los em seu serviço ministerial. Qual o sentido do que está acontecendo aqui? Como eu disse, nós temos aqui uma imagem de Deus os dotando para o serviço para o qual Ele os chamou. E suas profecias são um testemunho ao povo de Deus de que Ele mesmo, o Senhor, os equipou para o serviço ministerial que os convocou. Assim como Moisés profetizava, aqueles homens também, ao receberem o Espírito de Deus, profetizaram, atestando o seu ofício. É importante notar, no versículo 25, que depois disso eles não fizeram mais. Mas aquele momento foi marcante como a ordenação daqueles homens ao ministério pastoral. Deus estava equipando, dotando com dons aqueles que Ele mesmo separou para si. A verdade, irmãos, aqui que nós podemos guardar em nosso coração é a seguinte: Deus mesmo equipa seus pastores para o ministério por seu Espírito Santo. Deus mesmo os certifica para o serviço no meio de seu povo. Lembrem-se, a figura pastoral não indica apenas o ministro, que é um presbítero dentre os outros e que tem uma responsabilidade de ensinar, pregar, liderar na adoração, ministrando os sacramentos. Às vezes a gente faz uma desassociação disso. Quando você ministra a ceia,
você está ministrando um sacramento na liturgia. Quando você batiza, você está ministrando um sacramento na liturgia. A liturgia, então, é responsabilidade desse presbítero. E os demais presbíteros, segundo a palavra de Deus, eles são homens também no meio do povo para auxiliar esse presbítero no cuidado pastoral. Eles não são somente administradores da igreja, eles são os governantes sob Cristo da igreja de Deus. Eles têm responsabilidades de ensinar, de apacentar, de aconselhar, de carregar a farda ou a carga, juntamente com o pastor, de tudo aquilo que envolve o ofício ministerial. Agora lembrem-se, existe um ditado britânico que é muito importante, ele se encaixa nesse quesito, por isso que eu lembrei de farda. Você não deve honrar o presbítero porque ele é assim ou ele não é. Você não deve honrar um presbítero porque você gostou dele, e você não vai honrar porque você não gosta dele. Os britânicos costumam dizer: você respeita alguém numa posição de liderança pela farda que ele usa. Quem ele é um presbítero da igreja. Quem o dotou para o ministério como presbítero? O Senhor, não foi a igreja. Quem o separou para isso? Não foi a igreja, foi o Senhor. Nós participamos envolvidos nessa tarefa, mas lembrem-se, quem confirma o ministério não somos nós. Essa é uma lição preciosa aqui. O mesmo aconteceria em Atos 2, e não seria então nenhuma surpresa para a igreja, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo descendo, das mãos estendidas do Rei Jesus, assentado à direita do Pai, sobre os seus apóstolos, derramando o seu Espírito sobre o seu povo também, iluminando-os, a fim de que eles então, após descerem sobre eles línguas como de fogo, profetizassem. Que imagem foi essa? E ela só aconteceu uma vez, assim como Números 11. A imagem de que Deus estava dotando sua igreja para o ministério que Ele mesmo a comissionou a fazer, certificando ao seu povo que Ele estava dotando esses homens para o serviço de governar a igreja, de apacentar o rebanho de Deus. Essa é uma verdade muito, muito importante que nós também devemos aprender nesta noite. Finalmente, a última lição é a seguinte. Veja os versículos 27 a 30. Então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lo. Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos, ele e os presbíteros de Israel. A quarta e última lição nesta noite, da passagem em Números 11 para nós, é que servos sábios do Senhor não têm inveja ou ciúme dos dons do Espírito comunicados para os seus colegas, pastores e presbíteros. Servos sábios do Senhor não têm ciúmes ou inveja dos dons do Espírito comunicados para seus colegas, presbíteros e pastores. O que é que está acontecendo aqui? Veja, no verso 27, um jovem pega dois anciãos, dois presbíteros de Israel, profetizando no acampamento. Um deles se chamava Eldade, que quer dizer Deus é amor. O outro se chamava Medade, que quer dizer amor. Então esses homens estavam ali
receberam do mesmo Espírito e estavam profetizando. Eles faziam parte dos 70 anciãos escolhidos. Percebam que eles não chegaram provavelmente a tempo. E quando o Espírito desce, porque Deus desce no tabernáculo, todos eles são dotados para o serviço de auxiliar Moisés na grande e árdua tarefa de conduzir milhares de pessoas. E aquele jovem então acha que eles não estão tramando alguma coisa boa. Que história é essa? Eu sempre soube que o profeta no meio da gente era Moisés. E agora esses dois homens estão fazendo isso aí. Então ele pensou possivelmente que eles estavam tentando usurpar o lugar de Moisés, usurpar a lealdade que o povo de Deus devia ao líder principal, que exercia essa liderança como mediador. E então ele vai correndo para o tabernáculo, e ele vai correndo então para deixá-lo saber que esses dois presbíteros estavam lá fora profetizando. Então veja o que é que acontece, verso 28, Josué vai ouvir essa notícia, e Josué, ele vinha sendo assistente de Moisés desde pequeno, e é natural que ele tivesse ciúmes da reputação de Moisés, ciúmes da autoridade dele. E o que é que ele vai dizer? Moisés, meu senhor, manda parar com isso. Moisés, meu senhor, proíbe estes homens do que eles estão fazendo. Mas aí, mais uma vez aqui você tem a figura de Moisés. Lembrem-se, Moisés não era um mediador perfeito, sabemos. Ele tirou 10, tirou 0 e tirou um 10 agora novamente. Olha só a atitude dele. Josué chega e diz: Moisés, o Senhor tem que impedir esses homens de profetizarem, de fazerem o que estão fazendo. E a atitude de Moisés é absolutamente gloriosa. Olha o que ele diz no versículo 29. Tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, e o Senhor lhes desse o seu Espírito. Em outras palavras, impedi-los de profetizar, Josué. Você só pode estar de brincadeira comigo. Quem dera, Josué, todo o povo profetizasse. Quem dera, Josué, todo o povo fosse profeta. Essa quarta e última lição, ela também é muito importante para nós hoje. Porque nós vivemos um tempo de muitas disputas, um tempo de muitas comparações, às vezes entre pastores, às vezes entre presbíteros, às vezes entre presbíteros e pastores. Moisés vai nos ensinar que nós somos todos servos. Todos nós recebemos do Senhor responsabilidades, todos nós recebemos do Senhor diferentes dons. Nós não podemos esquecer disso. Alguns terão uma projeção que outros jamais alcançarão, mas continuarão sendo servos. Se passarem a confiar que a obra que estão fazendo é deles mesmos, eles vão cair. Assim acontece também conosco. Números 11, então, irmãos, nos ensina que servos sábios do Senhor não têm ciúmes dos dons do Espírito comunicados para seus colegas presbíteros e pastores. Veja como Moisés, então, ele tira um 10 aqui por sua profunda humildade. Ele não tem ciúmes nem um pouco de beldade, de eldade e medade, porque eles estão fazendo aquilo que o Espírito Santo os dotou para fazer. Isso ensina a igreja a entender algo muito importante. Quando você se torna membro de uma igreja local, você assume responsabilidades, não somente privilégios. O pastor que está responsável por você, os presbíteros responsáveis por você, vão receber do Senhor o ônus desse cuidado e ministério pastoral sobre vocês.
mas eles também devem receber o bônus. Às vezes a gente esquece disso. Se ele tem responsabilidades de lidar com a igreja, de apacentá-la, de dominicalmente ensinar e pregar a palavra de Deus, de dar o melhor em sua classe, de estar próximo quando alguém precisa, de assistir quando alguém necessita, ele também é merecedor dos bônus do ministério, e muitas vezes nós esquecemos disso. É aquela velha história: eu gostaria tanto que o pastor fulano de tal fosse o pregador do meu casamento. Ele é famoso. Eu gostaria tanto convidar o pastor tal, porque eu gosto dele, eu tenho assistido as pregações dele, que ele me batizasse. Isso não se coaduna com aquilo que envolve o ministério. Você, como membro, deve entender: aquele que carrega o ônus também é merecedor do bônus. Presbíteros, pastores. Isso me traz imediatamente algo à mente que eu gostaria de usar para encerrar o sermão desta noite. Agora, falando novamente da posição e da postura de presbíteros e pastores em uma igreja local. Eu queria fazer isso tomando duas histórias. A primeira delas, que envolveu um ministro puritano chamado Thomas Craddock. Ele era ministro da palavra e dos sacramentos no país de Gales, em uma pequena igreja, e enquanto ele passou um tempo fora, a sua igreja experimentou um grande reavivamento. Ele não estava pregando lá, ele estava temporariamente longe da sua congregação, e um grande avivamento estava acontecendo entre os irmãos. A história diz que em questão de semanas, 800 pessoas foram convertidas a Cristo. A pergunta é: qual foi a reação de Craddock quando ele ouviu essa notícia? Ele estava fora. Ele então escreveu uma carta para a igreja. E sabe o que foi que ele disse? Devemos todos nos alegrar, porque o Senhor manifestou o seu Espírito e está se movendo entre o seu povo. Não importa que eu não estivesse lá, importa apenas que o Senhor seja glorificado. Veja a posição humilde de um servo de Deus. Não é nossa capacidade, poder, que transforma a vida, ou transforma vidas, ou produz avivamento. É o Senhor de tudo e de todos. Mas há um segundo exemplo, e eu acho esse também impressionante. Talvez você já ouviu falar do ministro presbiteriano escocês chamado Robert Murray McCheyne. McCheyne ficou conhecido como o profeta de Dundee, a cidade onde ele pastoreou por 6 anos e meio a igreja de São Pedro, na Escócia. Ele viveu no século XIX e o seu ministério foi muito curto. Sofrendo de tuberculose, ele acabou morrendo aos 29 anos. Seu ministério não foi tão longo, mas ainda assim foi extremamente impactante. Alguns chegaram a dizer que McCheyne foi um dos homens que mais se assemelhou a Cristo pela maneira piedosa como ele desenvolveu o seu ministério pastoral. Mas a sua conversão é impressionante. Ele se converte quando, vendo seu irmão convalescendo, ele também o vê entregando a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Isso muda radicalmente a vida de um jovem que era um escocês cristão comum, que nasceu na igreja da Escócia, mas gostava da vida social e também da vida intelectual. Ele era muito inteligente. A morte de seu irmão fez então que ele procurasse um seminário, e ele foi estudar. Em seus estudos ele foi influenciado por um professor, Thomas Chalmers, que foi um mentor muito especial para a vida de McCheyne.
E ele costumava dizer aos estudantes de teologia que eles deveriam fugir dos dois diabos, o branco e o preto. O preto sempre com uma referência aos pecados da carne, mas o branco como uma referência aos pecados espirituais, principalmente o da justiça própria. Isso moldou profundamente o ministério dele. O que aconteceu então foi que esse homem, jovem, que foi um dos ministros mais piedosos da Escócia, ele experimentou também um reavivamento em sua igreja local. Só que o que poucos sabem sobre essa história é que o avivamento em sua igreja aconteceu também quando Robert McCheyne estava fora. A sua igreja ou a sua denominação o havia encaminhado para uma viagem missionária ao leste europeu, Hungria, Romênia, para pregar o evangelho entre os judeus. E justamente quando ele estava fora, um grande reavivamento eclodiu na igreja de São Pedro em Dundee. Pessoas começaram a ser salvas, pessoas começaram a se comprometer com a obra, com o ministério e com as missões. E você pode pensar, será que este homem, ele ficou enciumado por tudo aquilo? Porque ele não estava pregando quando o reavivamento aconteceu, e ele era muito conhecido por suas pregações. Não, a história diz que ele simplesmente ficou feliz, porque o povo de Deus estava sendo reavivado. Ele ficou muito feliz, porque as pessoas estavam chegando à fé em Cristo, e estavam crescendo na graça de Deus, e agora estavam sendo estimuladas a servir na causa do Evangelho. A história diz que quando McCheyne morreu, aos 29 anos, pelo menos 7.000 pessoas compareceram ao seu funeral. 7.000 pessoas. O impacto de seu ministério estava além do que ele poderia fazer. Ele mesmo aprendeu, assim como Moisés, que quem realiza a obra do Evangelho é o nosso Senhor. Como isso é importante, irmãos, para a conclusão do sermão desta noite. Moisés ilustra precisamente esta atitude. Os servos sábios de Deus não têm inveja dos dons do Espírito para os seus colegas presbíteros e pastores. Não, eles se alegram com os dons de Deus. Quando nós começarmos a ver isso, quando nós começarmos a entender tudo isso, nós vamos deixar de uma vez por todas as comparações. Nós vamos deixar de uma vez por todas as disputas ou ciúmes que possam surgir, resultado da murmuração da nossa alma. Nós apresentaremos as nossas queixas à pessoa certa em oração a Deus. E toda a igreja verá isso. Nós então concluiremos como o apóstolo: nós não somos de partidos de Paulo, de Cefas, de Apolo ou de Cristo, como os mais espirituais em Corinto diziam. Mas somos todos servos de um único Senhor, e a obra continuará sendo realizada pelas mãos poderosas do Senhor, independentemente de nós. Igreja de Cristo, esta é uma verdade que todos nós precisamos abraçar, entender com fé. Igreja do Senhor, nós precisamos entender isso. Aqueles que Deus colocou para o serviço, quer seja nesta igreja ou em outra, carregarão o fardo e o árduo trabalho do ministério. Mas se confiarem em Deus, que toma esta obra em suas mãos, triunfarão sempre e sempre. E o povo de Deus continuará a sua marcha e fará isso até o dia final. Vamos orar. Pai Celestial, nós te agradecemos por sua palavra. Nós te agradecemos
porque a tua palavra é para nós fonte de encorajamento. Nós te agradecemos porque a tua palavra é a tua provisão para o seu povo, apesar da nossa teimosia, ingratidão e murmuração. Concede a nós, Senhor, uma atitude de confiança em Ti, uma atitude que nos faça ver que, quando estivermos sobrecarregados e desanimados, tal atitude nos mova a levar nossas preocupações e reclamações somente a Ti em oração, em vez de resmungar para nós mesmos e para os outros. Ajuda-nos, Senhor, a lembrar que Tu nunca nos chamas para nada nesta vida que possamos fazer a parte de Ti, porque sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos fazer. Mas podemos fazer todas as coisas, sim, Senhor, por meio daquele que nos fortalece, e dessa maneira o Senhor sempre receberá toda a glória. Não haverá lugar para invejas ou ciúmes, disputas ou comparações, mas apenas gratidão pela provisão do Senhor em todas as coisas, inclusive em nos dar presbíteros e pastores para que cuidem de nós. E eles jamais deverão fazer isso confiando em si mesmos, porque imperfeitos, mas eles sempre nos ajudarão a ver, eles sempre apontarão para o perfeito mediador, o supremo pastor das ovelhas, o Senhor Jesus Cristo. E, Senhor, faz-nos lembrar, se não fosse por sua graça, não teríamos nada disso de outra maneira. Somente o Senhor nos tem dado tudo, e de Ti dependemos tudo. Nós oramos em nome de Jesus e agradecemos por tudo. Amém.